Antes de tudo, devemos entender que é uma ciclovia. Uma ciclovia é um espaço destinado para a circulação de pessoas que estão usando suas bicicletas. A história da mesma é recente, data-se que a primeira a ser construída foi no ano de 1862 em Paris, na França. Foi originalmente concebida para que houvesse uma separação entre velocípedes, um tipo de bicicleta, e charretes, que eram os meios de transportes mais utilizados na época. Algum tempo depois, já no século XX, nos anos 30, a construção de faixas especiais para ciclistas começou a se difundir por outros países, começando na Alemanha, para separar carros e motos de ciclistas. Em cidades como Bremen e Hamburgo, eram somente vias de ruas que foram melhoradas, mas nos arredores de Hannover e Magdeburgo foram criados locais para lazer que incluíam ciclovias, e desde a década de 40, outros países como Holanda e China têm aderido ao transporte cicloviário. Voltando para nossa realidade, percebemos que em Porto Alegre há poucos espaços para que os ciclistas possam usar seu meio de transporte preferido. Isso acontece porque, para que haja construção de ciclovias na cidade, teria de ser feita uma mudança na malha rodoviária, o que gera altos gastos com obras e muitos transtornos num trânsito que já é caótico. Porém, existem lugares que já possuem ciclovias, como é o caso da Zona Sul, pois durante seu desenvolvimento foram construídos espaços separados de carros para circulação de bicicletas, como por exemplo o gasômetro e a mais recente a orla que fica em frente ao Barra Shopping Sul. Fomos a parques e entrevistamos pessoas a respeito de ciclovias na capital. Tu acha ciclovias? Eu acho muito legal as ciclovias, para quem gosta de pedalar, é uma coisa, só que em Porto Alegre falta muito ainda ciclovia, né? Precisava ter mais do que tem hoje. Eu uso essa aqui do gasômetro. Quando eu pedalo fim de semana, vou até o shopping, Barra Shopping lá que tem a ciclovia e retorno. Essa aqui é a única que eu pego aqui, mas tem a na Zona Sul também, que eu tenho conhecimento. Mas eu penso que os governantes poderiam investir mais aí na ciclovia mesmo. Sobre a iniciativa de ter feito os pedalinhos, o porquê de fazer essa pedalinha aqui em Porto Alegre. Muito inocente. Isso aí foi criado por mim. Hoje temos no Brasil inteiro. E a prefeitura nós conseguimos local aqui para trabalhar sábados e domingos em feriados. E foi Antigamente trabalhávamos nas praças públicas. E aí veio uma lei federal proibindo bicicletas e similares, proibindo o uso desses veículos em praças públicas e calçadas públicas. E foi visando o que o senhor criou assim? Lazer? Tanto é que todo mundo me pede, por que não põe motor? Não, é para fazer a física. Após termos feito as entrevistas, entendemos que a população em geral gosta de andar de bicicleta e também que ficaria satisfeita se a prefeitura prestasse mais atenção aos ciclistas e às suas necessidades de ter a ciclovia como um espaço para a utilização deste meio de transporte. Algumas pessoas, como o Sr. Antônio Carlos e seus pedalinhos, estão inserindo a bicicleta em pontos de lazer da capital, para que a parcela da população que ainda não se interessa em pedalar possa usufruir da qualidade de vida que a prática do ciclismo traz. Mudando um pouco de assunto, indo das ciclovias para a saúde, podemos afirmar que a pessoa que anda de bicicleta possui uma vida mais saudável do que aquela pessoa que não pratica exercícios físicos e até mesmo daquelas que são adeptas à corrida. Muitos médicos, cardiologistas e ortopedistas consideram o ciclismo um dos melhores esportes quando falamos em melhorar a saúde e não prejudicar as articulações, em aumentar o rendimento cardíaco. O coração, por ser um músculo, deve ser exercitado com frequência, mas a partir disso você pensa, o coração não se movimenta 24 horas por dia? Isso de fato acontece. Contudo, com a prática de atividades físicas, como o ciclismo, fazemos com que o coração seja mais exigido, e assim o mesmo trabalhará de modo mais intenso.
bombeando o sangue mais eficientemente para todas as partes do corpo. Além disso, andar de bicicleta ajuda a emagrecer, pois é uma das atividades que mais gasta calorias. Por exemplo, uma pessoa de aproximadamente 75 kg e que pedala 1 hora, gasta em média um total de 360 quilocalorias, o que equivale a 4 barrinhas de cereal ou até mesmo a 90 gramas de açúcar refinado. E ainda, há mais um benefício de usar a bicicleta, que é não prejudicar as articulações, principalmente do pé, pois ao contrário da corrida ou caminhada, o ciclismo não provoca impacto no calcanhar nem nos joelhos, mantendo essas partes do corpo sem problemas por mais tempo. Voltando para a questão das ciclovias, vimos que em 2008 foi feito, pela Prefeitura de Porto Alegre, o Plano Diretor Cicloviário, que previa a construção de 15 km de espaço destinado somente a ciclistas nas avenidas Sertório, Ipiranga e no bairro Restinga. 3 anos depois, verificamos que nada disso foi feito, e que por não ser comentado pelos meios de comunicação, caiu no esquecimento tanto da população quanto das autoridades políticas. Porém, ainda que nada fosse feito, foi divulgado pelo Jornal do Comércio do dia 2 de setembro de 2011 que a Prefeitura está novamente se voltando para a construção de ciclovias. Um dos fatores que ajudou a lembrar a Prefeitura de que é mesmo necessário possuir uma malha cicloviária foi a escolha de Porto Alegre como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014, pois assim serão feitas reformas em muitas avenidas e ruas, e uma das exigências é ter ciclovias nessas mesmas vias. Por exemplo, com a reforma da Avenida Beira Rio, serão criados 5 km diários para ciclistas. Além disso, com a proposta da construção de 9 km de ciclovias na Avenida Ipiranga, teremos até 2014 um total de 18 km, somente para o uso de bicicletas. Portanto, apesar de que Porto Alegre não possui muitos quilômetros de ciclovias, a Prefeitura, em conjunto com a população, está se comprometendo em construir vários espaços para que as pessoas possam usar a sua bicicleta como meio de transporte e assim melhorar a qualidade de sua vida.